privilegiados porque Deus está nos proporcionando esta oportunidade de estarmos na sua casa, encerrando este dia, louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto sagrado. Eu vou ler o primeiro versículo e os demais irmãos, monitorados pelo pastor Aparecido, estarão lendo o verso seguinte, e assim vamos ler os 6 primeiros versículos. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura da Palavra de Deus, quero aproveitar para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estarão recebendo pela internet a reflexão desta noite. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração e ensino da palavra, culto presencial. Louvamos a Deus pela sua vida. Se você for abençoado pela mensagem, não esqueça de encaminhar para os seus amigos, recomendar também a nossa inscrição a nossa página, que ele faça inscrição na nossa página, e lá vai encontrar no YouTube, Facebook, no Instagram, muita mensagem e material para o seu enriquecimento espiritual. Vamos ler a Palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, verso 1 a seguir, diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. E tomando como base o texto que nós acabamos de ler, nós tiramos um título para a reflexão de hoje, que é um conselho: seja observador. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser observador. E para esses últimos tempos, a palavra de Deus tem um versículo que diz com muita clareza: conhecendo o tempo. Glória a Deus. Nós não podemos sermos distraídos, não podemos viver de qualquer forma sem observar. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, quando proferiu o sermão profético nos últimos dias do seu ministério, ele deu algumas orientações e disse: olhai as árvores e também a figueira. E quando ele disse olhai as árvores na Bíblia representam as nações. E quando ele diz olhai também a figueira representa Israel. Aleluia. Então nós temos que estarmos observando. Ele diz: olha, quando
os brotos começarem a arrebentarem, porque está próximo o verão. Glória a Deus. Todos nós sabemos o que aconteceu com a figueira, que é Israel, aleluia, que foi destruída, invadida, seu povo, muitos mortos, milhões e milhões mortos, e os vivos foram espalhados pelo mundo inteiro. Mas, quando todos achavam que Israel jamais voltaria, a figueira começou a brotar. Aleluia. Então, a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Então, nós temos que ser observadores. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o texto sagrado que nós lemos, Deus usa o escritor aos Hebreus para falar um pouquinho sobre, com alguns detalhes, sobre a nossa vida de observadores. Glória a Deus. Ele começa o verso 1 do capítulo 2, diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Convém-nos atentar com mais diligência. O que ele está dizendo? Que a gente precisa ser mais observador. A Bíblia Sagrada fala que o não observador, ele se torna sendo uma presa fácil do inimigo. Quando a palavra de Deus diz que o desavisado, aleluia, ele não vê o mal e cai. Glória a Deus. Então, nós precisamos sermos mais observadores, porque Deus está falando conosco, aleluia, todos os dias, através de circunstâncias, através da sua palavra, através de relacionamento de Deus individualmente com cada um de nós, situações que nós às vezes passamos, que nós enfrentamos, experiências pessoais que nós temos com Deus. Aleluia. Todos nós que servimos ao Senhor temos experiências pessoais com Deus, de portas que Deus abre, de advertências que Deus nos dá, aleluia, de situações que o Senhor Deus nos mostra. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o texto sagrado diz que o momento é de nós atentarmos com mais diligência. Portanto, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aleluia. O que diz esse versículo? Esse versículo, quando nós não somos detalhistas na nossa observação, quer dizer, se nós não atentarmos com diligência, aleluia, não observarmos alguns detalhes, nós corremos o risco de nos desviarmos da rota, do caminho do Senhor nosso Deus. E é isso que tem acontecido. Muitos, por falta de observação, acabam dormindo, acabam se distraindo, e o inimigo, ele é especialista em procurar desviar a atenção para as coisas, para as circunstâncias. Aleluia. Mas ele diz: olha, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Provavelmente os irmãos já ouviram, eu gosto sempre de repetir isso, alguém dizer: não, porque Deus antigamente falava e acontecia isso, acontecia aquilo. Deus nunca deixou de falar. Ele falava no passado, fala hoje e vai continuar falando. Apenas aqueles distraídos não ouvem, não percebem. E quando o homem está na sua carne, na sua natureza, ele não entende. A Bíblia Sagrada diz que o homem natural não entende as coisas espirituais.
Deus está falando, Deus está mostrando, mas Ele leva sempre para o lado material, para o lado carnal. Aleluia. Não, porque hoje é assim mesmo e tal, e Deus está falando. Deus continua falando. Aleluia. Mas o texto sagrado que nós estamos estudando diz: convém, aleluia, é útil, é bom, aleluia, que nós atentemos com mais diligência. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que ser mais observadores, mais detalhistas do que no passado. Aleluia. Até porque no passado parece que a linha divisória entre aqueles que serviam a Deus e os que não serviam era uma linha bem delineada, bem definida. Hoje não é. Hoje não é. Há uma confusão muito grande, aleluia. Aleluia. Há tempos atrás, todo mundo sabia, quando morava um crente numa rua, a rua inteira sabia, ali tem um crente. Aleluia. Hoje, não se sabe mais. Aleluia, não se sabe. Essa linha que diferenciava, que dividia, que separava aqueles que temiam a Deus, que não temiam, aleluia, hoje já quase que não se observa. Aleluia. Por quê? Porque é o trabalho do inimigo. Aleluia. O trabalho do inimigo, ele quer fazer com que ninguém entenda nada, não confunda nada. Confunda com todas as coisas. Aleluia. Ele quer que todo mundo seja lançado numa vala comum. Então, se tem alguém que diz que serve a Deus, ou que servia a Deus, e ele provocou um escândalo, alguma coisa, ele diz: todos são iguais, tudo é a mesma coisa. Aleluia. Mas nós sabemos que não é verdade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ainda existem aqueles que temem ao Senhor, que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia. É verdade que existem aqueles que fazem, provocam, aleluia, produzem escândalo. Existem, sim. Aleluia. Mas, aleluia, existem aqueles que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, pelos frutos é que você vai conhecer. Não é pela aparência, é pelo resultado. Fruto é resultado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, meus irmãos, nós vivemos momentos em que os detalhes precisam serem observados. Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, então ele está dizendo: olha, Deus não mudou. Os anjos são emissários de Deus, são instrumentos de Deus. Aleluia. Então os anjos, eles trazem as mensagens de Deus. Aleluia. Então ele diz que se as palavras faladas pelos anjos permaneceu ou permanece firme, e toda transgressão e desobediência gerou-se consequência, teve a sua justa retribuição. Aleluia. Isso é algo também importante, aleluia, para nós observarmos o dia a dia da nossa vida, porque muitas vezes nós somos fadados a querer se fazer de vítima e reclamar, sentir-se injustiçado. Aleluia. Por que aconteceu isso comigo? Aleluia. Eu gosto muito de citar,
as palavras do profeta Jeremias, quando ele diz: do que se queixa o homem mortal? Ele está dizendo: o homem mortal não tem motivação, não tem motivo, não tem razão, não tem justificativa para se queixar de nada. Do que se queixa o homem mortal, queixe-se dos seus próprios pecados. Aleluia. Se nós estamos de pé, é por causa da misericórdia de Deus, porque todos nós falhamos, pecamos, erramos. Aleluia, mas fomos alcançados e a cada dia a misericórdia de Deus é renovada sobre a nossa vida para nos manter de pé, glória ao nome do Senhor, para que possamos ser justificados pela fé, e justificado pela fé nós temos paz com Deus, aleluia. Aquele que é justificado tem paz com Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele disse: o que se queixa o homem mortal, queixe-se dos seus próprios pecados. Aleluia. Mas nós, na verdade, não devemos de queixar, não. Nós devemos de ser grato a Deus. Até nas correções que o Senhor Deus nos dá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós, se estivermos sem correção, é porque não somos filhos, somos bastardos. Mas se o seu Deus está corrigindo, Ele corrige ao que ama e açoita qualquer que Ele tem como filho. Então até a correção de Deus na nossa vida deve ser motivo de gratidão. Senhor, me mantenha como teu filho, pode corrigir, eu quero continuar sendo filho teu, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então nós não temos motivo, não temos razão, aleluia, para se queixar. Temos sim razão e motivo para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua benignidade para conosco, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então diz aqui o verso 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Aleluia. Toda transgressão e desobediência. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, por que o texto sagrado detalhou transgressão e desobediência? Aleluia. Ele está colocando no pé de igualdade transgressão e desobediência. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Desobediência é algo muito grave na vida do homem. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então nós temos que aprender a ser obediente. Obediência fala de submissão a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E nós devemos viver uma vida de obediência, de submissão ao Senhor nosso Deus. Mas quando nós falhamos, as consequências vêm. Toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aí vem o verso seguinte, aleluia, que diz: como escaparemos nós, se não atentarmos, aleluia, para esta tão grande salvação, a qual começou a ser revelada, aleluia, anunciada pelos anjos, pelo Senhor, e foi-nos confirmada pelos que a ouviram, glória a Deus. Então, esse verso começa com a pergunta. Quando eu disse que o tema nosso seja um observador. Aleluia. E a pergunta desse versículo é essa: como? De que forma nós vamos escapar se não
atentarmos, se não observarmos, aleluia, para esta tão grande salvação. Aleluia. Eu sempre digo que eu gosto muito de observar os detalhes que a palavra de Deus nos traz. E esse versículo ele é rico em detalhes. Primeiro ele diz, como escaparemos? Em outras palavras está dizendo, não existe alternativa. Aleluia. Não existe alternativa. Aleluia. Então seja observador. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como escaparemos nós, se não formos observadores, se não atentarmos, se não olharmos para detalhes, aleluia, desta tão grande salvação, aleluia. Porque o que o inimigo quer é que nós desprezemos a salvação, que a gente não dê valor à salvação, aleluia, que a gente não entenda, aleluia, que essa salvação é algo tão grande, aleluia. Presta bem atenção no que diz a palavra de Deus. Ela é tão grande que a riqueza do mundo inteiro não paga por uma salvação. Diz o texto sagrado, se o homem fosse tentar comprar a salvação pelas riquezas do mundo, elas acabariam e não conseguiriam. Aleluia. A salvação é grande. Aleluia. Em outras palavras, o privilégio que nós temos de estar no lugar que Deus nos colocou é muito grande. Aleluia. Não dá para comparar, aleluia, com as ofertas aqui deste mundo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos que ser detalhistas, observar. Aleluia, a salvação é muito grande, é algo muito precioso, é algo muito glorioso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, o privilégio que nós temos é muito grande. Aleluia, o que o inimigo quer, aleluia, que você não dê valor a isto. Aleluia, troque a sua salvação por coisas fúteis, passageiras. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o versículo diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação, aleluia, que foi anunciada pelo Senhor, aleluia. Não foi algo oriundo de projetos humanos, não. Foi o próprio Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que anunciou essa salvação. E ela foi anunciada, aleluia, desde o dia como caiu lá no Éden, quando o Senhor Deus, ao visitar o homem, ele disse, olha, eu vou levantar da semente da mulher alguém que vai pisar a cabeça da serpente, que vai calcar a cabeça da serpente. Foi Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Foi Deus quem anunciou, Ele que proporcionou, Ele que anunciou esta grande salvação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele foi preparando o mundo, aleluia, para receber o Senhor Jesus, aleluia. E as coisas foram passando de uma tal forma, de uma tal maneira, que muitos já achavam que não iria mais acontecer. Eu gosto muito de recordar isto, porque nós estamos esperando um outro grande evento, que é a volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, pela segunda vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda, aleluia, muitos já achavam que não haveria de acontecer, mas diz a palavra de Deus, que na plenitude do tempo, Deus enviou o Senhor Jesus. Aleluia. E essa expressão que fala na plenitude do tempo, está dizendo, o tempo é de Deus, no tempo certo acontece. Aleluia. E quando aconteceu, mesmo que os homens fechassem as portas, aleluia, mas aconteceu, Jesus nasceu, não tinha lugar para ele nascer, nasceu numa estrebaria, mas nasceu.
Aleluia. Alguém queria tirar a vida dele, mandou matar os inocentes, não conseguiu matar o Senhor Jesus, porque o projeto é de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim como aconteceu na primeira vinda, a segunda vinda vai acontecer. Aleluia. Então convém atentar com mais diligências para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque as palavras faladas pelos anjos, aleluia, teve o seu cumprimento, aleluia, e toda transgressão e desobediência não ficou impune. Como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Glória ao nome do Senhor, aleluia. É tempo de atentarmos para essa tão grande salvação. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, aleluia. Mas fica essa meditação, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. O último versículo que nós lemos, ele diz, ele registra a expressão de alguém dizendo: quem é o homem para que te lembres, para que dele te lembre? Ou filho do homem para que o visites? Aleluia. O inimigo, quando ele quer tirar a nossa atenção para essa grande salvação, ele coloca diante de nós uma realidade. Quem é? O que é o homem mortal? Ou o filho do homem para que Deus visite? Aleluia, glória ao nome de Deus. Nós não somos nada. Não temos méritos nenhum. Não temos qualidade nenhuma. Aleluia. Mas o Senhor Deus nos visita, nos alcança por causa do seu amor. Aleluia. Então, não fique preocupado se você tem as suas limitações. Atente para o plano da grande salvação. Porque não são as suas qualidades, não são os seus predicativos, não são os seus recursos, nem os seus conhecimentos, mas é o amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que atentar para essa salvação, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações, mas que a gente possa sair daqui dispostos a sermos mais detalhistas. Atente, aleluia, para esse tão grande plano de salvação que Deus colocou à nossa disposição. Esse plano de salvação alcança a todos. Aleluia, diz que Deus, ele se inclina, vai até o monturo, ao meio do lixo, e tira de lá. Orecandarabachá, aleluia. O homem lá do monturo, e o faz assentar com os príncipes, glória ao nome do Senhor. É esse grande plano de salvação, aleluia, que Deus colocou à nossa disposição. Convém atentá-lo. Oh, aleluia, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aleluia, em tempo algum. Aleluia, tempo de luta, de dificuldade, tempo de bonança. Não, em tempo algum nos desviemos dela. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque o plano de Deus supera, aleluia, ao entendimento humano, à capacidade de compreensão do homem. Aleluia, o plano de Deus supera. Aleluia, o amor de Deus é muito grande. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Aleluia, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque fomos alcançados por esse tão grande plano de salvação.
Aleluia. Então convém atentar com mais diligência, para que em tempo algum nos desviemos dele. Amém. Que Deus nos abençoe. Se você que recebeu essa mensagem, essa reflexão através da internet, e ela foi bênção para você, não fique só com você. Distribua, encaminhe para os seus amigos, seus familiares. Aleluia. Seja também um portador de boas novas. Seja também um portador de bênçãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E assim você também receberá um galardão da parte do Senhor nosso Deus. Se você não fez ainda a sua inscrição em nossa página, YouTube, Instagram, Facebook, AD Belém Atibaia. Faça a sua inscrição, recomende também aos seus amigos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.